capítulo 20, versos 41 a 47. Vamos situar aqui novamente, preste atenção aqui comigo. É a última semana de Jesus. No domingo, ele entra na cidade de Jerusalém. É aclamado como rei. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele é aclamado. Ele volta ao fim da tarde para a casa de Lázaro, Maria e Marta. Volta na terça para Jerusalém e ele faz algo inusitado. Ele expulsa os vendilhões, os cambistas do templo e diz: essa minha casa será chamada casa de oração e não casa de exploração. Em outras palavras, ele disse: vocês estão transformando a casa de oração em covil de ladrões. Na terça-feira ainda, Jesus é arguido, ou na quarta-feira, para ser mais preciso, ele é arguido sobre que autoridade ele tinha para fazer aquilo tudo. Então Jesus é questionado, primeiramente, espiritualmente. Depois, Jesus é questionado também acerca do imposto. Se os discípulos dele deveriam ou não pagar impostos. Jesus é questionado politicamente. Depois, é perguntado para ele, isso tudo na quarta-feira, acerca da ressurreição dentre os mortos. Jesus é questionado teologicamente, ou, conforme eu gosto também de falar, existencialmente, porque ele passa a tratar acerca da vida após a morte. Agora, não é Jesus que é arguido, que é questionado. Ele é que questiona. E ele vai falar aqui algo que está na tela, e eu vou repetir aqui. E eu sei que eu corro o risco de gente aqui não entender. E na internet, então, enquanto você está se distraindo, fazendo mil e uma coisas, se você não se concentrar, é aí que você não vai entender. Jesus é maior do que a religião. Por quê? Porque aí tem gente que ouve essa frase e fala: oba, então eu posso fazer de tudo. Jesus é maior do que a religião. Eu não preciso ter compromisso com a igreja. Eu não preciso ser membro da igreja. Aquilo que o pastor Ezequias falou sobre a classe de batismo, então, eu não preciso levar tão a sério. Porque Jesus é maior do que a religião. Outros vão pensar o seguinte: mas como é que é isso? Nós não precisamos, de fato, de interpretar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Por que Jesus censura os escribas, se eles foram responsáveis de interpretar, de escrever grande parte da lei de Moisés, que ainda permanece sendo referência até os nossos dias? Quem faz, por exemplo, a faculdade de Direito, precisa estudar em um semestre Direito Hebraico. Precisa aprender elementos da lei de Moisés. Eu espero que você entenda nesta noite, quando eu falo que Jesus é maior do que a religião, eu estou dizendo que ele é Senhor da nossa história e que o governo dele é de dentro para fora. Religião tem como base desempenho pessoal. Religião é forma de piedade, é fazer para os outros verem. Nesse quesito, os fariseus eram experts. Oravam em voz alta nas ruas, faziam e aconteciam, davam esmolas e saíam contando vantagem. Religião é coisa para fora. Quando eu falo que Jesus é maior do que a religião, eu estou falando
que o seu governo se estabelece, atenção aqui, a partir do coração. Se não houver coração, não adianta. Igual um professor meu de seminário que dizia o seguinte: se não houver culto na vida, não vai haver vida no culto. O meu Jesus, o seu Jesus, disse certa feita que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque é do coração do homem que procede os maus desígnios. Na minha Bíblia também diz, no livro de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Tem gente, amados, que é igual sepulcro caiado. Por fora está bonito, por dentro está podre. Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro. Quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus. Não adianta cuidar do exterior, porque Deus está de olho no seu coração. Vamos ao texto? Lucas 20, 41 a 47. Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Preste atenção, hein? Não perca o fio da meada. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Abaixe a cabeça, ore. Se comprometa a não sair durante a mensagem, a estar ligado pelos próximos minutos, para receber do Senhor. No nome de Jesus, fale ao nosso coração. Amém. E amém. Você não pode tirar da sua mente que Jesus havia falado anteriormente. O texto, ele segue uma sequência. Franklin Ferreira disse num dos seus livros, o livro que ele fala sobre o credo dos apóstolos, que é escandaloso como a doutrina da ressurreição foi simplesmente relegada a segundo plano em nosso discurso. Quase nunca falamos sobre ressurreição dentre os mortos. Já reparou nisso? A gente fala de melhorar a vida aqui na terra. Só que Jesus nunca falou que a gente tem que melhorar a vida aqui na terra. Jesus falou que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo para que os homens vejam Deus através das nossas vidas. Nós somos seres, amados, homens e mulheres, que esperam a ressurreição. Aqueles que faleceram em Cristo já desfrutam da bem-aventurança,
já vêm a Deus, são limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles vêm a Deus. Quem morreu com Jesus, e amanhã no começo bem a semana eu vou retomar essa temática, já está vivo. Ou melhor, está mais vivo do que nunca. E nós vamos encontrá-los. Se você crê nisso, diga amém. Nós vamos encontrá-los. Os cristãos ressuscitarão para banquetear, para celebrar por toda a eternidade. Por isso que eu concordo com Franklin de que os cultos fúnebres de cristãos precisam ser uma celebração, uma grande festa. Nós lembramos as boas memórias que temos daquele cristão que faleceu. Choramos, nos entristecemos, mas celebramos porque cremos que aquela pessoa será levantada dentre os mortos. O Franklin diz isso aqui na sua citação, eu não sei como será, nem ele creio que saiba, nós a reconheceremos e seremos reconhecidos por ela. Nós celebraremos juntos a graça triunfante de Jesus Cristo por toda a eternidade. Daí então, depois de ensinar isto, que Deus é Deus de vivos e não é Deus de mortos, e que para Ele todos vivem, Jesus resolve citar Salmo 110 e fazer uma pergunta. Agora era a vez dele fazer pergunta capciosa. Apesar que, deixa eu só fazer um destaque, essa pergunta capciosa foi para ensinar, instruir. É uma pergunta cheia de nuances. Jesus pergunta assim, quem conhece o Salmo 110, versículo 1, diz assim: sente-se, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. No mundo antigo, uma das formas de dominação a um povo vencido na batalha era colocar o pé na cabeça dos seus inimigos. Jesus está perguntando o seguinte aqui: vocês me chamam de filho de Davi. O Bartimeu, por exemplo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na recepção, na entrada de Jerusalém, a multidão eufórica falava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Jesus pergunta aqui então: disse o meu Senhor, disse o Senhor, com S maiúsculo, ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés, dos seus pés. Quem Davi está chamando de Senhor? Então como que Jesus pode ser filho de Davi, se ele também é o Senhor de Davi? É uma nuance aqui. Jesus está dizendo aqui o seguinte: eu sou mais do que homem. Eu sou mais excelente do que qualquer homem. Porque Davi me chamou de Senhor. Ele era rei, bem como todos os outros reis terrenos, só eram porque se assentam à destra do nosso Deus. A autoridade de qualquer rei e governante na terra é a autoridade derivada de Deus. Romanos 13 vai dizer que nenhuma autoridade constituída não procede de Deus.
toda autoridade constituída procede de Deus. Não importa o sistema de governo, monarquia, república, não importa. Deus, Daniel vai dizer isso, levanta reis e derruba reis. Ele coloca quem ele quer no poder. Como é que Jesus pode ser apenas filho de Davi nesse sentido humano, se ele é Senhor? Daí, dando um clique, João, o que Jesus quer ensinar é isso. Jesus é o Senhor da nossa história. O seu governo se estabelece em nossos corações, de modo que, dando um clique, o Evangelho apresenta Jesus como Senhor. E daqui a pouco nós vamos falar, dando um clique, João, que o Evangelho implica também em juízo desse Senhor. Aqueles homens, amados, pensa comigo aqui, eram zelosos da lei. Só que eles interpretavam a lei literalmente. Eles eram cegos. De certo modo, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, há um sentido mais profundo nessa verdade. A Bíblia não é um livro para você ler sem ser convertido. Há um sentido espiritual no texto bíblico. Há algo oculto aqui. Em Mateus 22, que é o texto paralelo a esse, os fariseus reunidos e Jesus pergunta, o que vocês pensam do Cristo? Eles respondem. E Jesus pergunta ainda, de quem ele é filho? E os fariseus respondem, de Jesus. Em Marcos 12, que é o texto paralelo também desse, a pergunta é, como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? Será que Cristo é filho de Davi apenas por ser da linhagem de Davi? Será que Cristo é filho de Davi somente porque, de parte de pai e de parte de mãe, ele descende de Davi? Ele é da mesma tribo de Davi, da tribo de Judá? Ou será que Jesus é muito mais do que isso? Ele é Senhor de todas as coisas. Ana Paula Valadão, naquele CD de crianças, ensinava e cantava com as crianças. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Na verdade, é isso que Jesus quer propor. Quem sou eu para vocês? Em Mateus 16, ele faz essa pergunta para os discípulos, para a multidão que acompanhava. Quem vocês dizem que eu sou? Uns disseram, um profeta. Elias, Jeremias, alguns dos profetas, Isaías. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O R. Wisby disse que a maior questão é essa. Quem é Jesus? 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 E ele diz assim, porque se nós estivermos errados sobre Jesus, vamos estar errados sobre a salvação e vamos perder a nossa alma. Quem é Jesus? Ele é Senhor. Ele é Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor.
há essa relação entre o Senhor dos céus e o Senhor da terra. Para usar o grego, não quero ser chato, o Kyrios dos céus e o Kyrios da terra. Quem é o Senhor? A palavra Senhor aqui no original é aquele que possui poder de decisão. É um título que expressa respeito, preste atenção, e reverência. Abacuque disse, o Senhor dizendo, e Abacuque registrando, cale-se diante do Senhor toda a terra. Ele é o Senhor. As pessoas que empregavam o título Filho de Davi imaginavam o Messias que apenas seria um enviado político, que viria para derrotar os inimigos de Israel, trazer um reino davídico. Preste atenção aqui, restaurar algo para os homens. Pensavam que filho de Davi era ser apenas semelhante a Davi na sua pessoa, ponto de vista e realização. Mas preste atenção aqui, Jesus é o Senhor. O Messias não era o filho de Davi nesse sentido mesquinho. Ele é Senhor dos nossos corações. Ele governa as nossas vidas. Quando você chama o Senhor Jesus de Senhor, você está vendo Ele como muito maior do que um outro Davi. O radical Kyrios vem da mesma raiz da palavra avolumar-se, ser forte, ter poder. É um poder de controle antes de força física. É poder de decisão. É poder de importância. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor, ceia do Senhor. E a pergunta é, Jesus é o seu Senhor na prática? Gente, vamos lá. C.S. Lewis disse certa feita de que o cristianismo não é uma questão de relevância. Cristianismo é uma questão de obediência. Porque ou Jesus, ele é o Filho de Deus, ou ele é um louco. Não há meio termo. Ou você tem para com Jesus uma reverência absurda, ou ele é tudo para você, ou ele não é nada. Não venha dizer que ele é só importante. Daí então, queridão e queridona, depois de Jesus rebater esse simplismo teórico e teológico dos escribas, e por que não dizer do povo que o ouvia, que o tinham apenas como filho de Davi, como alguém que buscava, ou a quem se deveria buscar perdão ou cura, como a mulher atormentada, a mulher que tinha uma filha atormentada por um demônio, em Mateus 15, 22, que também vai usar essa expressão, filho de Davi, ou os dois homens à beira do caminho cegos, ou o cego Bartimeu. Jesus diz o seguinte, olha, eu sou mais do que um filho da linhagem de Davi. Eu tenho Deus vivo dentro de mim. Eu estou pleno e pessoalmente presente nele. E ele em mim. Em João, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Na crucificação, queridão e queridona, Deus morreu em Jesus. Jesus não foi um representante de Deus.
Jesus não foi um semideus. E mesmo quando eu cantava na adolescência, eu sabia, Jesus não é o mártir da paz. Gandhi foi. Martin Luther King foi. Jesus foi o príncipe da paz. A morte de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, foi calculada, foi opcional, opcional não, nesse sentido foi opcional, né? Foi a expressão de um coração obediente. Ele não foi obrigado. Não chegou nessa semana que nós estamos estudando aqui, Jesus falou, caramba, eu vou ter que ir para a cruz, cara. Não tem outro jeito. Até na agonia do Getsemane, que aconteceu numa quarta-feira também. Ele disse, Pai, não tem como não se emocionar, né, gente? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Eu não vou ter tempo de explicar muito, mas ele pediu específico, este cálice. Ele estava temendo, ele estava tendo agonia pela iminência da morte. Ele não queria abrir mão da missão. Ele só disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Até Jesus teve uma agonia em relação à morte. Ali, homem pleno. Deus pleno. Eu sei que para a nossa cabeça fica complicado, né, Daniel? Entender um Deus que sofre dor. Ele não sofre dor, mas ele sabe o que é sofrer. Um dos títulos de Jesus na Bíblia, está lá em Isaías 53, ele é quem? Homem de dores. De algum modo que eu e você não conseguimos entender, Deus estava punindo a nós na pessoa de Jesus, para que nós fôssemos perdoados. Nós somos perdoados pelos méritos de Cristo. Ele decidiu morrer em nosso lugar. Ele decidiu. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Dando um clique, João. Os escribas não entendiam nada disso. Aí se segura na cadeira, porque lá vem juízo. Lá vem chumbo grosso de Deus. Antes de eu explicar, eu vou fazer uma declaração que talvez assuste vocês. O juízo de Deus será gradativo. O inferno não vai ser a mesma coisa para todo mundo. Vai ter gente que vai sofrer mais do que os outros. Então você segura aí. Você que está achando isso estranho, segura aí. Olha o que Jesus diz. 45 e 47. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos. Ele para de falar ao povo e fala agora para os seus discípulos. Cuidado com os escribas. Uau! Quem eram os escribas? Eram aqueles que reproduziam o texto bíblico copiando, com escritas à mão. Os escribas, no grego, são gramateus, vem a palavra gramática. Sabiam escrever, eram secretários, conheciam a gramática da lei. Mas a gramática da lei mata. A letra da lei mata.
Eles eram intérpretes, mestres da lei. Muitos deles eram, inclusive, fariseus. Mas eles eram tão ordinários, me permita essa expressão, eu sei que é feia, mas eu vou usar. Eles eram tão sórdidos, que olha o que Jesus disse acerca deles, em Lucas 11, 46 a 52. Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Conhece gente assim? Não precisa levantar a mão não. Mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Vocês pegam a chave do conhecimento, no entanto, vocês não entram e ainda impedem os outros de entrarem. Qualquer semelhança com os religiosos dos nossos dias não é mera coincidência. E Jesus diz assim então, está preparado para entender por que eu fiz aquela declaração? Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares. No grego, talar é estola, aquelas estolas sacerdotais, aqueles ternos cortados sob encomenda. Ou os colarinhos clericais, ou as batinas e as vestes sacerdotais. Cuidado com estes. Aqueles que gostam de andar com essas vestes para se diferenciar dos outros, né? O problema não está nas vestes, está em quem as usa. Apreciam saudações nas praças, gostam de ser vistos, gostam de ser homenageados, gostam de ser celebrados, incensados, gostam de ver suas fotos na fachada dos templos evangélicos. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, gostam de pompa, gostam de ser chamados para participar de reuniões com prefeito, vereadores, governador, deputados, senadores, presidente, gostam de ser destaque, gostam de ser lembrados pelos poderosos. Gente que gosta dos primeiros lugares dos banquetes, gente que gosta de comer bem, beber bem, sobretudo na presença de gente granfina. Gente que devora as casas das viúvas. Por quê? Olhe para mim. Devorar as casas das viúvas era o seguinte: o escriba, a maioria deles eram fariseus, eles viviam de doações, como os pastores e sacerdotes no geral. Só que eles não podiam pedir doação. Só que eles devoravam as casas das viúvas, porque as viúvas mais chorosas, mais carentes, as viúvas ricas, obviamente, eram as mais visitadas, para ganhar presentes, para aproveitar da miséria do outro, da tragédia dos outros, para capitalizar recursos. E para justificar, porque o que um sacerdote, um escriba, um fariseu vai fazer na casa da viúva tanto tempo? Para justificar, fazem longas orações. Chega de manhã, para pegar o café da manhã, ora até o almoço, para pegar o almoço, ora até a tarde, para ganhar o café da tarde, e como ninguém é de ferro, vai só depois da janta. Olhe para mim, eu já disse isso para você aqui e vou repetir. Nessa igreja, nós não queremos tirar nada de você. A gente está aqui para dar. Porque a gente recebe da graça de Deus, então a gente vai compartilhar da graça de Deus. Quando eu peço ofertas de missões,
apelando para os dízimos e ofertas, porque a palavra de Deus diz que elas são necessárias para a manutenção da obra de Deus, mas elas são de entrega voluntária. Eu digo isso aqui, e você fique sabendo disso, se você não sabe. Eu não sei a relação dos membros da igreja que são dizimistas e quais não são. Eu tenho 30 anos aqui, nunca soube. Nunca pedi para tesoureiro nenhum. As pessoas às vezes mandam piques de oferta para mim, comprovante. Eu falo, eu não sei nada disso. Nem abro. A pessoa manda, eu agradeço, manda para a secretaria, eu nem abro para saber o valor. Porque há uma relação prostituída entre poder espiritual e riqueza material nos nossos dias. E nós precisamos nos livrar disso. Daí agora você vai entender por que eu disse que no inferno será gradativo o sofrimento. Leia comigo aqui. Se tiverem versão parecida, leia comigo em voz alta. O finalzinho do versículo 47. Dá para ser? Estes sofrerão juízo muito mais severo. Você entendeu isso? Olhe bem para mim, está entendendo isso? Estes religiosos vão sofrer juízo muito, Danilo, mais severo. Que Jesus disse certa feita, que aquele que ensina os outros o errado, vai sofrer um juízo muito maior do que quem erra. Do que quem erra. Por isso que Jesus é maior do que a religião. Porque vai ter um juízo muito mais severo. Porque ensina o erro às pessoas. Eu sei que falando assim pode parecer que eu estou defendendo em causa própria. Nós não somos a única igreja verdadeira em Angra dos Reis. Não. A denominação batista não é, sem sombra de dúvidas, a religião única. Ou a denominação única. Deus não tem um canal exclusivo com os batistas. Mas você, preste muita atenção nisso, precisa pedir para Deus te mostrar. Você que está na internet em casa, se o lugar que você está prega de fato Jesus como nosso Senhor. Ou se há intermediários, ou se há mediadores. Porque estes que sabem que a idolatria é pecado, e eles sabem, e ensinam o erro, vão sofrer muito mais severo juízo. Aqueles que sabem que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça, mas continuam ensinando isso, vão sofrer um juízo muito mais severo. Queridão, queridona, coloca isso na sua cabeça. Dá 2 cliques, João, por favor. Jesus é o Messias. Ele é o Deus vivo, plena e pessoalmente, o Deus vivo estava plena e pessoalmente nele, em Jesus. Não presente pela metade ou parcialmente. Para de acreditar, isso é heresia das brabas. Que Jesus, até o batismo, ele era apenas homem.
Depois do batismo, é que o Espírito Santo tomou conta dele e ele se tornou Deus. Na cruz, Jesus falou o quê? Tô fora, tchau. Deixa Jesus sofrendo a morte de cruz. E aí só depois da ressurreição, opa, eu estou de volta. Heresia das brabas. Deus estava vivo, plena e pessoalmente em Jesus. Não pela metade ou parcialmente. Em todo tempo, Jesus foi Deus. Quando ele estava sendo ninado por Maria, ao mesmo tempo ele governava todas as estrelas do céu. Enquanto Jesus dizia Gugu Dadá no colo de Maria, a sua voz de autoridade ressoava nos céus e na terra e em todo o universo. Em todo o tempo. Em todo o tempo ele era Deus. Na cruz Deus morreu nesse sentido. Deus não pode morrer. Deus é de vivos e não de mortos. Mas na cruz teve apenas um momento que não que Deus estava fora de Jesus, mas que a agonia de Jesus fez olhar para Deus e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas em todo o tempo Deus estava ali. Tanto é verdade que quando ele vai morrer, ele vai dizer: Pai, aí não é nem Deus mais, né? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tanto é que Tomé, um spoiler aqui de Tomé, quando ele viu Jesus, e Jesus dizendo: toca aqui, Tomé, ele disse: Deus meu e Senhor meu. E aí Jesus falou com Tomé: Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente, porque bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, João Marcos, eu vou terminar em poucos minutos. Mas preste atenção. A religião humana é um culto personalista. Toda religião com base no homem é culto à personalidade. É como se o homem cultuasse a Deus pelos seus próprios méritos. É humanista, na sua origem. Pastor, eu posso transformar o meu cristianismo apenas numa religião? Sim. Como que o cristianismo vai ser apenas uma religião? Quando você colocar na sua cabecinha e crer que você pode cultuá-lo com seus próprios meios, com seus próprios métodos. Tem gente que chega para Deus e fala: Deus, eu sou crente, mas só nos meus termos. Ah, pastor, mas fala assim? Falar talvez não fale, mas vive como? Gente, vamos combinar uma coisa? Quantos de vocês aqui estão com o coração inteiro? Quantos aqui não estão preocupados com o horário para poder voltar para seus lares ou, quem sabe, ter outros compromissos? Quantos aqui não prepararam o coração para cultuar? Ficaram na televisão a tarde toda conversando as coisas mais ridículas da vida e chegam aqui e nem abrem a boca para cantar. Porque como é que vai cantar? Não tem nada dentro. Quantos vêm aqui, amados, e são como aqueles que Deus falou através do profeta Isaías: eu aborreço as assembleias solenes. No popular tradução de Ezequias, eu tenho nojo do culto de vocês. Porque os lábios de vocês me adoram,
mas o coração está distante de mim. Quantos, amados? Esse é um outro grupo de pessoas. Na igreja tem vários grupos. São barulhentos aos domingos, alguns barulhentos até demais, e completamente silenciosos durante a semana. É lá fora que você tem que fazer barulho para Jesus. Eu acho interessante o pessoal que gosta desses shows evangélicos, faz barulho para Jesus, lá fora. No seu trabalho. Na sua faculdade. Na sua escola, lá sim, faz barulho para Jesus. Aqui dentro, amados, é mole. A verdadeira expressão de fé é lá fora. O cristianismo, se ele for apenas uma religião, ela vira ritualista. Por que o catolicismo é o cristianismo que se perdeu? Porque o catolicismo se transformou em opulência, culto da forma. E por que o evangelicalismo brasileiro, em alguns segmentos, também está se perdendo? Porque se transformou ou em show, ou em tradicionalismo. Ambos matam. Foi o Hernandes que falou. Cultos mortos, onde tem sermões mortos, pregados por pregadores mortos, e culto morto mata. É uma citação livre, deu uma melhorada na frase do Hernandes. Sermões mortos matam. Ele usou isso. Só que eu fiz um floreio aqui. Sermões mortos pregados por pregadores mortos em cultos mortos. Diga, eu preciso de um avivamento. Mas tem que falar sinceramente. Porque eu não sei, amados. Eu não sei. Um dia perguntaram para o irmão André, quando ele era vivo, lá do Portas Abertas, que atua com cristãos perseguidos, perguntaram para ele assim, nós devemos temer aqui no Ocidente uma perseguição ao cristianismo? E ele respondeu, bate pronto, não. O cristianismo que a gente vive aqui no Ocidente não suscita nenhum tipo de perseguição. Vai ser perseguido se você for crente como o norte-coreano é, como o chinês é, o vietnamita é. Eu quero terminar de maneira mais positiva, porque eu acabei, pesou o tom, né? O clima ficou. Mas é para chocar mesmo, gente. A gente precisa dar mexer com o cristianismo que a gente vive. Tem muito cristão que eu vou te falar uma coisa, amados. Só a misericórdia do Pai. Está morto, está morto, está morto. Você tem uma fé morta, um culto morto. Meu Deus do céu. E Deus não é Deus de mortos. João, dá um clique aí, meu filho. Vou terminar com a história de mais um hino. Ruia Miller foi a única filha de Martin, Rose e Berta. Morava em Nova York. O pai desta jovem era conhecido como Vovô Ross. Ele tinha sido um bêbado. Não queria ter nada com religião. Sua esposa Berta era fiel a Deus e sofria dobrado, porque ser esposa crente de marido dado à embriaguez não é fácil, não. Mas a fidelidade a Deus dessa irmã e as orações de familiares e amigos levaram um dia seu marido, graças a Deus, à salvação e à libertação. Por incrível que pareça, amados, providência de Deus, esse cidadão antes bêbado, um ébrio, entrou para o ministério e se tornou pastor de uma igreja batista. A família Miller frequentava a igreja cujos membros incluíam um jovem chamado Howard Miller Vassar.
Ele foi salvo em 1910, quando tinha 16 anos. De repente, conversa vai, conversa vem. Ela, ou ele, começa a conversar com a filha do pastor, Ria. Se enamoraram, se formaram e se casaram. Um dia, em 1922, aos 28 anos de idade, Ria, filha desse pastor, antes bêbado, agora servo de Deus, caminhava nos campos de sua casa, quando ela começou a pensar mais severamente, Kelly, sobre o testemunho do seu pai. Como o papai foi salvo e liberto do álcool. E sobretudo uma frase do seu pai não lhe saía da mente, irmão João Batista. Ele dizia, irmão João já vai matar o hino que é, já vai saber. Ele dizia, eu prefiro ter Jesus do que todo o ouro e a prata deste mundo. Todas as casas e terrenos que o dinheiro pode comprar. O Ia escreveu as palavras dessa canção que ela compôs, lembrando do testemunho do seu pai. E deu para a mãe de George Beverly Dia. Deu para sua mãe, né? Em 1932, uma cópia desse poema foi deixada em cima de um órgão, lá em Nova York. Nisso quem senta ali é esse rapazinho, George Beverly Gia, que era um músico da igreja, que descobriu aquela cópia ali, e o jovem leu e falou, isso é muito verdadeiro. Músico que era, rapidamente colocou a música. Sua mãe, ouvindo da cozinha a música do hino, com lágrimas nos olhos, disse assim, meu filho, a gente tem que cantar esse hino no próximo domingo. Alguns anos mais tarde, George se uniu com outro jovem chamado Billy Graham. Ele pregava, Billy Graham, e George cantava. E a história diz que eram duas as canções favoritas de Billy Graham. Primeiro, Quão Grande És Tu. E a segunda, este hino, que tem o seguinte título, Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor. Amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, ele é para mim. Melhor do que qualquer bom amigo, enfim. A última estrofe. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor. Caminho, luz, verdade e paz. Pergunta que não quer calar, que você vai para casa com ela martelando na sua cabeça, e se preciso,
eu desejo que você perca o sono. Santamente perca o sono. Para refletir nisso. Quem é Jesus para você? A igreja vai poder recitar juntos a grande ideia desse texto. 1, 2, 3 e... Jesus é Senhor da nossa história. Seu governo se estabelece em nossos corações. Levante-se, queridão. Levante-se, queridona. É tudo isso, né? Quem é Jesus para você? Meu jovenzinho que está lá em cima. Meu senhor, minha senhora em cima. Aqui embaixo todos vocês. Juniores aqui. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus?